Muito bem, pessoal. Aqui é o Harris Sultan. A Inglaterra agora se tornou a Englandistão. Algumas de suas cidades perderam suas identidades culturais e históricas. E é por isso que Londres agora é chamada de Londonistão. O Birmingham agora recebeu o apelido de Birmingham Sharif. A situação está tão ruim que o nosso próprio Sadiq Khan, que faz de tudo pela comunidade principal responsável, até ele teve que recusar, deixe-me ler. Em um país diverso como o nosso, corremos o risco de virar uma ilha de estranhos, não uma nação unida avançando. Desculpe, ouço a voz dele na cabeça, mas é tão ruim que não consigo imitar. Então, quando que a Starma está insinuando isso, é porque a situação está realmente ruim. Quão ruim? Vou te mostrar alguns números. Graças à inteligência artificial, agora entendemos como está ruim a situação do Reino Unido nesse projeto de multiculturalismo. Então eu pedi para o ChatGPT fazer uma análise profunda em apenas 4 marcadores culturais. Certo? Aqui estamos prontos. Então, mutilação genital feminina. Então, nos últimos 25 anos, tivemos 137 mil casos de mutilação genital feminina. Milhares de meninas nascidas no Reino Unido foram levadas ao exterior para mutilação genital. Agora, essa não é uma fonte qualquer. Isso vem do National Health Service e de outras ONGs respeitáveis. Pesquisas. Casamentos entre primos representam de 40% a 60% nas comunidades britânicas, paquistanesas e de alguns países do Oriente Médio. Estudo de saúde pública de Bradford sobre crimes de honra. 300 vítimas, 300 garotas britânicas. Agora, elas não são garotas brancas. Certo, essas são garotas muçulmanas que foram abandonadas pelo establishment político britânico em nome de quê? Diversidade cultural, inclusão, tolerância. Nós não queremos parecer racistas e islamofóbicos, então vamos fingir que não estamos vendo. Desculpe, mas culpo o establishment britânico, pois tiveram chance de agir e não fizeram. Eles falharam com essas 300 garotas. Eu estava olhando um relatório detalhado. Deixe-me mostrar isso para você. Veja isso. São 300 vítimas de crimes de honra. Esses incidentes normalmente envolvem jovens mulheres ou homens nascidos no Reino Unido, de origem imigrante, que são assassinados por membros da própria família. Por transgressões percebidas como ter um namorado cristão ou um interesse romântico, talvez um muçulmano do tipo errado. 300 garotas morreram, mas o número real é muito maior. Em 2010, houve 2.823 casos de abuso baseado em honra no Reino Unido, número que aumentou desde então. Embora os assassinatos sejam apenas um extremo subconjunto desses abusos, são 300 garotas. São de 12 a 15 por ano, segundo estimativas amplamente citadas por ONGs e autoridades. Proporcionalmente falando, isso está no mesmo nível do Paquistão, porque a população do Paquistão é de 220 milhões de muçulmanos. A Grã-Bretanha tem cerca de 5 ou 6 milhões de muçulmanos. Então, essa taxa de crimes de honra está no mesmo nível de países como o Paquistão. É por isso que não é mais Inglaterra, é Englandistão. Certo? Casamento forçado. Foram relatados mais de 10 mil casos em que meninas muçulmanas britânicas foram levadas de volta aos países de origem e forçadas a se casar com homens mais velhos. Primos, homens, eles não estavam interessados em ver. Ou, sabe, tanto faz. Então é assim que os números são alarmantes. Certo, mas as pessoas tendem a ignorar os números por algum motivo. Sabe, esses são números enormes, assustadores. 300 garotas mortas. 2.800 casos de abusos por honra, só no ano de 2010. 2.800. Pode ser 4.000 ou 1.000, tanto faz. Números grandes. Mas como isso é na prática? Deixe-me mostrar para você um vídeo angustiante que acabou de sair de Birmingham Sharif, outro grande centro muçulmano na nossa querida Inglaterra-estão. Então deixe-me mostrar para você esse vídeo angustiante. Não tem áudio, então minhas interrupções ou meus comentários não vão ser irritantes. Olha só isso. Veja, foque nesse carro branco. Então, esse pai e um irmão estão agora tentando sequestrar uma jovem de 15 anos. Eles estão tentando arrastá-la e colocá-la no carro. Veja esse cara, esse covarde. Não quero ser herói, nem digo que deva arriscar sua vida. Mas há outras britânicas brancas racistas dizendo: o que você está fazendo? Elas são mais corajosas.
E olha esse homem, olha esse campeão, ele seria chamado de homem branco racista. Só se ele mencionasse preocupações sobre problemas que a Inglaterra importou, como mutilação genital feminina, assassinatos por honra e casamentos forçados. Ele seria chamado de racista, mas está lá tentando proteger a garota que conseguiu colocar para dentro. Mas outras pessoas agora vão criar um bloqueio, vão estacionar seus carros na frente. Olha, essa mulher, ela está parada na frente do carro. Ela está tipo, não vou deixar você passar. Olha esse cara. Tudo o que você precisa fazer é, tipo, chamar mais alguns caras e dizer: Ei, pessoal, vamos lá, vamos parar isso. Não é tão difícil. Aí o cara abre a porta do carro e pensa que a garota vai sair correndo. É isso aí. Agora, ela vai simplesmente correr. Pronto. Ela sai correndo, é essa garota. Ela claramente está de roupas ocidentais. Então, esse irmão muçulmano e o pai, obviamente, não estão felizes com ela por ser ocidentalizada. Olha esse palhaço, olha esse irmão sem vergonha. Ele também está usando roupas ocidentais. Então, provavelmente, eles estavam tentando sequestrá-la, forçá-la a se casar com um dos primos dela no Paquistão e levá-la para lá. Felizmente, ela conseguiu escapar. E felizmente, o pai e o filho muçulmanos que estavam tentando sequestrar essa garota, em Birmingham, eles foram presos e acusados. Muhammad Ali, 49, e seu filho Luqman Ali, 20, tentaram forçar a adolescente a entrar em um carro no centro de Birmingham. É isso que parece, pessoal, é isso que parece. Olha, já disse antes e vou dizer de novo. Acho que preciso repetir. Precisamos deixar a emoção de lado. Não adianta ficar com raiva dessas pessoas. Eles estão agindo como se fossem programados. Os seres humanos são programados para seguir seus valores culturais. Nossos comportamentos são moldados pela nossa criação cultural. Essas estatísticas que mostrei: mutilação genital feminina, casamentos forçados entre primos, crimes de honra, etc. Essas são exclusivas das práticas culturais dos muçulmanos, das suas práticas religiosas. Você não vai mudá-las da noite para o dia. Cabe aos muçulmanos conter isso. Cabe ao Paquistão, ao Afeganistão, a esses países lidarem com isso. O Ocidente não precisa importar esses problemas. Não precisamos encobri-los. Não precisamos arranjar desculpas para eles. Mas o problema é ainda mais complexo. O que fazemos com essas garotas? Com a garota muçulmana? Ela não quer fazer parte dessa cultura. Ela é ocidentalizada. Provavelmente se vê como uma garota britânica. Esse é o dilema. O que fazer com elas? Porque quando falamos sobre muçulmanos se comportando mal, sabemos que há muitos outros muçulmanos que precisam da nossa ajuda. Eu digo que você deveria se tornar um ex-muçulmano, saia do armário, e você será acolhido pelo mundo inteiro, assim como eu fui. Ela é só uma criança de 15 anos, não sabe o que é o Islã. Foi para uma escola, deve ter conhecido alguém? Não sei. Talvez nem seja isso. Pode ser só ela usar roupas ocidentais, mais reveladoras, com decote visível. Isso está deixando Abdu bem animado. Será que é só isso, algo tão simples? Estou te dizendo, precisamos ter uma conversa honesta. Quanto mais muçulmanos você traz, mais mutilações genitais femininas, mais crimes de honra, mais casamentos forçados, mais casamentos entre primos você vai ter. E isso é só um dos elementos. Por outro lado, eles tentam te manipular. Eles dizem: enquanto estamos trazendo nossas práticas primitivas, bárbaras e medievais para a sua sociedade, que antes era esclarecida. Além disso, nós vamos realmente envergonhar você pela sua identidade, pela sua história, pelas suas práticas culturais. Não digo que a cultura ocidental seja perfeita. Um ocidental médio quer ver um jogo de futebol, ir ao bar com amigos, beber e voltar para casa. Sabe, há pessoas abusivas lá. Esse é um problema só do Ocidente. Muçulmanos costumam dizer que Alá proibiu o álcool por esse motivo. Porque quando os homens bebem álcool, eles se tornam abusivos. Seja como for, os homens muçulmanos não precisam de álcool para serem abusivos. Eles só precisam do Alcorão. Como diz o capítulo 4, versículo 34, você pode disciplinar sua esposa. O que aquele cara estava fazendo, islamicamente, ele estava fazendo perfeitamente certo. Tanto o pai quanto o filho. Cabe a eles proteger a castidade e a honra da família. Na visão deles, ela está trazendo desonra para a família. Então está liberado. Desculpe, eu estava falando sobre eles te manipularem. Como eles estão te manipulando? Olha esse cara, esse idiota útil. Pela primeira vez ele é indiano.
Os progressistas indianos são tão ruins quanto os progressistas brancos. Provavelmente um grau pior do que os brancos, porque os brancos ainda podem ser desculpados. Porque eles não viveram lado a lado com muçulmanos por centenas de anos, mas os indianos viveram. Então eles deveriam saber muito bem que tipo de perigo o Islã representa para a existência deles. Veja esse cara, que idiota de alto nível, e ainda é deputado do Partido Trabalhista, Jevan Sunder. Ele está dizendo que quando você coloca a bandeira do Reino Unido, isso deixa a comunidade imigrante um pouco desconfortável. Vamos ouvir e eu não vou interromper. E então eu vejo bandeiras pintadas por aí, e isso é um pouco demais. E você sabe, porque você já viu isso online, e eu vejo isso perto de uma caixa, que isso realmente deixa as pessoas desconfortáveis. E eles perguntam, que mensagem essas bandeiras deveriam transmitir? Agora, veja, eu vou acreditar no que as pessoas dizem. Pessoas que dizem que isso é sobre orgulho nacional. Também tenho orgulho do meu país e da nossa bandeira. Mas eu entendo por que que outros sentem que isso é sobre excluir pessoas. Por que que outros sentem que isso é sobre dizer quem pertence aqui e quem não pertence. Somos um só povo britânico e temos orgulho do país. Devíamos estar juntos sob essa bandeira, não alguns desconfortáveis. Esse não é o jeito britânico. Britânicos estudam juntos, não separados. Isso é ser britânico. Unidade, decência, determinação, ter um peito a machar, torcer por um time inglês que às vezes vence. Isso é ser britânico de verdade. E é por isso que hoje vou pedir ao Conselho do Condado Reformado para retirar as bandeiras e os postes de luz. Tem um meme muito engraçado esse aqui. Permita-me explicar a identidade do seu país para você e como ela me inclui. Essa foi uma mensagem muito ruim do Jevan Sunder. Você pode ficar sob essa bandeira. O que espera que os britânicos façam para eliminar as bandeiras? O que isso quer dizer? Quem está dizendo que isso é só para pessoas brancas? Quem está dizendo isso? É você quem quer se separar da identidade britânica? Quem está desconfortável são eles. E você? Não importa. Como já falei, não deve explicações para esses filhos da puta. Isso me deixa furioso. Eu não era uma pessoa nacionalista, sabe? Eu era uma pessoa muito globalista. Eu realmente era. Eu pensava assim, o mundo todo é o meu mundo, sabe? Tipo, eu posso ir para onde eu quiser, posso morar onde eu quiser. Mas não, o nosso mundo é muito fragmentado, tem muitos grupos distintos, com valores culturais diferentes, eles pensam de forma diferente. E eles vão te matar por causa dessas diferenças. Então a gente tem que proteger os nossos próprios países. Você tem que ser nacionalista. Eu costumava pensar que, sabe, o nacionalismo era um pouco primitivo e tribalista. Acredito que ser nacionalista é atualmente a característica mais necessária. Seja nacionalista, americano ou canadense. Vou te mostrar outro vídeo recém-lançado do Canadá. Vamos lá, pessoal, sério, acordem de uma vez. Eles querem que você tire suas bandeiras porque se sentem desconfortáveis, sem vergonha alguma. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam te manipulando. Escute isso, pai. Imagine receber um e-mail do professor pedindo que não coloque mais carne de porco nas marmitas dos seus filhos. Porque isso se tornou ofensivo, né, para algumas das crianças que estão na turma. Alguns pais estão escrevendo e-mails para os professores dizendo que há crianças canadenses levando bacon e presunto nos sanduíches, e que isso é ofensivo para a religião deles. Só imagine isso por um segundo. É uma escola, não um campo de refugiados. Tem um avião. A remigração é a única solução. Eles não vão parar. Eles não vão parar. Você se esforçou ao máximo. Todos os países ocidentais se esforçaram muito por essas pessoas. Eles pararam? Não. Eles pedem cessar-fogo há 2 anos. Agora conseguiram, mas continuam insatisfeitos. Eles nunca vão ficar satisfeitos. Não importa o quanto você se esforce, você vai acabar quebrando a própria coluna. Mesmo assim, eles não se satisfariam. Tome uma atitude, porra. Já falei, você precisa agir. Venho de uma família muçulmana. Estou te dizendo, eles não merecem mais concessões. Este é o seu país, esta é a sua identidade. Levante-se e defenda isso com vigor. Se não, terá que defendê-lo com violência. Espero que isso não aconteça. Se quiser mudar a cultura agora, diga não. Isso não é negociável. Nos nossos países, gostamos de beber, gostamos de comer bacon e gostamos de fazer as coisas do nosso jeito.
Se você não gosta, tem aquela porta enorme ali que você pode usar para sair e não olhe para trás. Vá embora agora, enquanto ainda pode vender sua propriedade e ganhar algum dinheiro. Como as coisas estão, quando as deportações em massa começarem, os preços das propriedades vão cair porque todos tentarão vender ao mesmo tempo. Talvez você nem tenha um bom retorno pelo dinheiro. Precisamos mudar a cultura, e digo que as coisas vão mudar. Muito rapidamente, as coisas vão mudar. Só precisamos de 10 a 15 anos de governos conservadores bons, sólidos, sem pedir desculpas, de direita, sucessivos. É só isso que precisamos. E é por isso que os partidos políticos tradicionais estão sendo destruídos em todo o mundo. Na Austrália, há o Partido Trabalhista e o Partido Liberal Australiano. Os liberais seriam nossos conservadores e são tão patéticos quanto eles. Esse é o status quo na Austrália, mas isso ilude partidos tradicionais achando que estão seguros. Não estão. Teremos outro partido, realmente conservador, como o Reform ou talvez o Avançar Reino Unido. Eu gosto um pouco mais do Avançar Reino Unido. Então a Austrália está pronta para ser conquistada. Não sei muito sobre o Canadá, mas acho que lá deve haver uma terceira força também. Fique atento a isso, porque quando isso acontecer, toda essa besteira vai desaparecer. E como eu disse, nós não precisamos. Ah, temos um cortador de grama aqui. Eu não sabia disso. Ah, desculpa, lembrei de outro vídeo. Acho importante de mostrar. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Meus queridos britânicos, aprendam algo com seus colegas americanos. Deem uma olhada nisso. Nós já sabíamos disso. Eles fazem isso diariamente em toda a Grã-Bretanha. Os britânicos precisam ser mais corajosos. Um grande grupo de muçulmanos fez uma oração pública em Dallas, Texas. Um homem cristão corajosamente fez sua própria oração em protesto contra a tomada islâmica da América, com o traseiro para cima. Eles fazem isso em um parque e provavelmente não atrapalham ninguém. Provavelmente eles não são tão ruins quanto seus equivalentes britânicos ou franceses. Sempre começa assim, por isso não sinto pena dessas pessoas. Desculpe, já vimos isso antes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok, deixa eu te dar um aviso. Eu sou um ateu devoto. Eu costumava ser um ateu militante. Eu ainda sou ateu. Eu não acredito em nenhuma força sobrenatural. Mas meus queridos cristãos americanos, parabéns. É isso que vocês precisam fazer. Porque quando os cristãos oferecem a outra face para os muçulmanos, eles não se derretem com a sua bondade. Eles dizem, olha esse idiota, vamos pegá-los, subjugá-los e fazê-los pagar. Jizya. O Alcorão, capítulo 9, versículo 29 diz, humilhem-nos. Então, meus queridos cristãos britânicos, porque os ateus britânicos são um bando de perdedores. A maioria é woke, inclusive minha antiga comunidade ateísta, da qual me afastei por serem inúteis. Como falei, a maioria dos ateus é woke. Eles têm um fetiche de dhimmi e querem ser subjugados com obsessão por esses islamistas. E aqueles de vocês que podem estar dizendo, olhem para esses muçulmanos, eles não estão fazendo nada, não estão prejudicando ninguém. Deixem-me mostrar alguns vídeos do que os muçulmanos fazem. Sempre que você dá uma brecha para eles, eles literalmente tomam conta de tudo. É isso que eles fazem. É uma demonstração de força em todo lugar. Eles têm orgulho disso. Mashallah. Eles usam isso como propaganda para outros muçulmanos, em países muçulmanos. Olha, nós os pegamos, olha, estamos tomando conta. É isso que eles fazem. Posso te mostrar muitos outros desses vídeos. Eles obstruem ruas, se tornam um incômodo, ficam agressivos. Isto é Paris. Então, sim, tem muito mais. Deixe-me te mostrar mais alguns. Esta é a Abadia de Westminster, de propósito. Mas por que a Abadia de Westminster? Você sabe por quê? Eles sempre escolhem pontos turísticos para esfregar na sua cara. Isso, nossa religião, estamos aqui para dominar. Olha isso na frente da Abadia de Westminster. Essas são provocações. Eles fazem isso de propósito. Não sinta pena de quem reza em um parque aleatório. É sempre assim que começam.
Começamos assim, mas nunca termina assim. Então, por favor, cristãos de todo o mundo, secularistas e ateus, existem cristãos que são casos perdidos, depende de vocês. Ouvi dizer que o cristianismo está ressurgindo e não os culpo. Muito bem, quero dizer, esses países. Eu sou a favor do secularismo. Eu realmente acho que a razão por trás da grandeza do Ocidente é o secularismo, mas eu não ignoro nem desrespeito o papel que o cristianismo desempenhou. Os cristãos e provavelmente os hindus, essas duas, são as únicas religiões que permitiram que o secularismo florescesse. Eles abriram mão do poder para criar uma sociedade mais equitativa, mais justa. Vocês fizeram isso, o cristianismo e o hinduísmo. A Índia é o único país hindu do mundo, junto com o Nepal, e a Índia é um país secular. E veja, até a Índia está sendo abusada por uma comunidade. Como eu disse, não dá para culpar essas pessoas, pois agem conforme foram programadas. O Islã quer que eles se comportem dessa maneira. Sejam agressivos, saiam por aí, tentem conquistar novas terras. Isso é chamado de Darul Harb. Você sabe, o Ocidente é visto como Darul Harb pelos muçulmanos, ou seja, deve ser conquistado. Eles agem assim. Então, cristãos, depende de vocês. Preservem sua identidade cultural e histórica. Certifiquem-se de que seu país não caia nas mãos desses bárbaros medievais. Dou o mesmo conselho aos indianos. A Índia só será secular enquanto houver maioria hindu, que representa 80% da população. Só 13% da Índia é muçulmana, mas há muita confusão. A maré está mudando, estou esperançoso. Não acredito que perderemos esses belos países para o Islã. Isso seria a maior catástrofe da civilização humana.